Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Este momento especial para compartilharmos as boas informações para a sua qualidade de vida. E hoje não será diferente. Vamos falar da importância da cirurgia robótica no tratamento de câncer do aparelho digestivo. Sobre esse assunto eu converso agora com o médico cirurgião oncológico André Crivellaro. Doutor, boa noite, seja bem-vindo ao Mídia e Saúde na TV, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Aderia, o prazer é meu conversar contigo, né? Nesse podcast que já é um sucesso aí na região, e vamos passar informações para todo mundo. Você vem integrar esse grupo, né, doutor? Ótimo. E bom. Principalmente, sempre falo, né, a base disso aqui é transmitir boas informações. Perfeito. Né? Não é transmitir fantasia, engodo, mas ajudar as pessoas que estão do outro lado, seja qual for o problema. Informar. Doutor, antes da gente entrar no assunto da cirurgia robótica, quando se fala aparelho digestivo, isso é uma expressão resumitiva que engloba muitos órgãos ou apenas o intestino? Para quem está nos assistindo a entender melhor, né? Porque hoje o tema vai ser esse, né? Isso. A cirurgia robótica no tratamento de câncer do aparelho digestivo, né? Então eu queria que você explicasse isso aí. Quando a gente fala sobre aparelho digestivo, isso, como você mencionou, inclui vários órgãos, né? Desde a boca até a região anal. Tem vários órgãos nesse caminho: esôfago, estômago, intestino, né? Fígado, pâncreas, e todos esses órgãos incluem o aparelho digestivo, né? E em todos esses sítios anatômicos a gente tem doenças que podem ser tratadas com cirurgia e agora com cirurgia robótica. Entendi. Você é cirurgião oncológico, né? Isso. Então atua especificamente na parte de doenças malignas, Exato. né? E, consequentemente, da questão cirúrgica, né? Isso mesmo. E a cirurgia robótica, doutor, é um avanço que já vem sendo usado por várias especialidades, né? E você também já está usando aqui, né? O que você tem a dizer sobre essa técnica, doutor? Essa possibilidade maravilhosa para as pessoas, né? Dentro da minha especialidade, o tratamento dos cânceres em geral, quase sempre, na grande maioria deles, inclui o tratamento cirúrgico, tá? Dentro do aparelho digestivo, região abdominal, pélvica não é diferente, né? Muitos deles têm o pilar principal do tratamento, a cirurgia. E a cirurgia pode ser feita de várias formas, né? Cirurgias igual antigamente se fazia, com cortes grandes, cirurgias abertas, cirurgias menos invasivas, que é por laparoscopia, que são as cirurgias por vídeo. E hoje, mais atualmente, que é um avanço já da cirurgia laparoscópica por vídeo, a gente tem as plataformas robóticas nos auxiliando no acesso do tratamento cirúrgico dessas doenças abdominais e pélvicas. Uhum. Você já utiliza com uma certa frequência essa alternativa? A gente já vem realizando cirurgia robótica há algum tempo, e é interessante falar que nem todo cirurgião é habilitado para fazer cirurgia robótica. Precisa de um treinamento, uma certificação, isso demora um tempo, né? Tem todo um programa de treinamento para se realizar, né? Hoje em dia, recentemente tem tido treinamento aqui na nossa cidade. Eu fiz meu treinamento fora, porque não tinha aqui, mas hoje a gente tem aqui. E isso é como se fosse uma CNH da cirurgia. Entendi. Entendeu? O cirurgião tem uma habilitação para poder operar com a plataforma robótica. Então, o fato de ser médico simplesmente, mesmo que seja especialista, não credencia atuar sem fazer Tem que ter a certificação. Treinamento e certificação. Entendi. Bom, conforme o próprio nome sugere, robótica, então já vem a ideia de robô, né, doutor? Sim. Estamos na era, e é isso mesmo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. A plataforma consiste em algumas peças, né? Onde as peças principais tem um console onde o cirurgião fica, e tem uma peça que fica ao lado do paciente, que é o robô propriamente dito, né? Que tem braços mecânicos, né? Uma coisa interessante que muitos pacientes às vezes não têm o conhecimento, e às vezes é uma coisa nova, eles perguntam: mas doutor, o robô que vai fazer a cirurgia, né? Não é o robô que faz a cirurgia, né? É o cirurgião que faz a cirurgia através dos braços mecânicos que o
próprio cirurgião controla os movimentos dos braços. Uhum. Agora, como que é na prática, doutor, para a gente entender? Porque no primeiro momento, né, a ideia que talvez transmite o robô, ele atuando sozinho, mas evidentemente que tem que ter todo tipo de robô, de computador, tem que ter um homem operando, obviamente, Isso. né? Mas agora, como que é? Existe um programa, a questão dos detalhes, do órgão, de acessar lá no determinado tumor? Isso. O início de uma cirurgia robótica, ela é muito parecida com outras cirurgias. Envolve muitas pessoas, né? Envolve desde o hospital ter uma sala cirúrgica preparada para aquilo, tá? Envolve enfermeiros preparados para aquele tipo de procedimento, anestesistas preparados para aquele tipo de procedimento e a equipe cirúrgica, né? Que é o cirurgião, um outro cirurgião auxiliar. O início da cirurgia é muito parecido com as outras técnicas cirúrgicas, né? Principalmente a cirurgia laparoscópica, mas após esse início, aí quando a gente conecta os braços robóticos, é que o cirurgião toma conta ali do lugar dele, né, onde ele vai controlar todos os movimentos da cirurgia. E uma coisa interessante é que o que trouxe muita vantagem, né, em relação aos outros tipos de técnica cirúrgica é a amplitude de visão que a plataforma robótica nos dá. Ela pode aumentar a visão, o campo operatório, a visão em 10, 15 vezes aumenta. Então você enxerga as estruturas com muito mais detalhe, nervos, artérias, tudo com muito mais detalhe. E com isso possibilita que você manipule esses tecidos com mais delicadeza e mais precisão. Né? Então esse é o pilar principal da cirurgia robótica. Né? Doutor, quando um advento do vídeo, né, as cirurgias videolaparoscópias, né? Isso. Já foi um grande avanço, um grande marco. No passado, né? sim. Mas pelo que a gente percebe, as informações aí sendo difundidas cada dia mais, é um avanço, é um passo a mais, um degrau a mais no que se refere às cirurgias, né? Perfeito. Quando se fala em robótica. No passado, o que a cirurgia laparoscópica trouxe de vantagem em relação à cirurgia aberta com corte, hoje a robótica traz em vantagem sobre a cirurgia laparoscópica, né? Que é você minimizar o trauma cirúrgico. Porque a cirurgia ele nada mais é do que um trauma ao organismo do paciente. Mas é um trauma controlado. O teu trauma na cirurgia robótica, o dano tecidual, o risco de complicações, de sangramento, é tudo mais controlado e menos intenso do que nas outras técnicas. E isto repercute no pós-operatório. Se você tem menos dor, você vai de alta mais precoce, volta às suas atividades mais precocemente, porque o trauma cirúrgico é menor. A resposta que o paciente tem ao trauma cirúrgico, ela vai ser menos intenso o processo inflamatório. Entendeu? Entendi. Você se referiu a sangramento aí, né? O sangramento menor. Em função do quê? É por conta da precisão que oferece, da visualização, você faz incisões menores, mais ou menos aí? Incisões menores, movimentos e dissecções mais delicadas, então você consegue manipular veias e artérias com uma precisão melhor. Com isso você diminui os riscos de sangramentos durante a cirurgia. Isso repercute em menos chance de você precisar fazer uma transfusão sanguínea durante uma cirurgia ou no pós-operatório. Tudo isso, no final, tem inclusive um benefício econômico, porque o paciente fica menos tempo internado, usa menos transfusão de sangue, né? Então, do ponto de vista econômico, também é uma vantagem. Né? Agora, em termos de protocolos, doutor, um paciente para se submeter a essa alternativa aí, existem critérios, algum pré-requisito que diga, esse paciente pode, esse paciente não pode? Como que é essa avaliação prévia? Hoje em dia, praticamente todas as cirurgias que fazemos por vídeo laparoscopia, elas podem ser feitas por via robótica, né? Os critérios de inclusão dos pacientes, eles são os mesmos. Você, na verdade, você precisa entender a doença que ele tem, o estágio que é a doença, e se você tem indicação de tratamento cirúrgico ou não. Hoje em dia, quase todos os tipos de cirurgia em cavidade abdominal e pélvica podem ser feitos por cirurgia robótica, com exceção de doenças mais avançadas, com tumores muito extensos, grandes, que o benefício da cirurgia robótica já se perde um pouco, né? Porque
Se tem um tumor enorme, não tem por que você, às vezes, fazer pequenas incisões para fazer uma cirurgia minimamente invasiva, né? Não faz sentido, né? Mas a grande maioria dos procedimentos cirúrgicos podem ser feitos tanto por uma técnica quanto por outra, né? O que muda é se a gente vai ter condição de fazer uma cirurgia robótica, se vai ter estrutura para isso, né? Cirurgião treinado, hospital, referência, né? Para que possa oferecer isso para os pacientes. Doutor, com base no que você falou, dá a impressão, não é impressão porque não é certeza, então é impressão, você Sim. que vai responder. Dá a impressão que essa técnica, cirurgia robótica, é menos invasiva em comparação às outras. Procede? Procede, sem dúvida. E essa é uma das maiores vantagens que tem em em submeter a cirurgia robótica por ser menos invasiva. Olhando externamente, ela é muito parecida. Se você olhar um abdômen de um paciente que fez cirurgia por vídeo e cirurgia robótica, é muito parecido. Os locais das incisões são quase iguais. Muda muito pouca coisa. Mas o que muda é a forma de se fazer lá dentro, né? A delicadeza dos movimentos, a precisão dos movimentos, né? Isso muda e faz a diferença depois na recuperação do paciente. Agora, como que é? A gente estava conversando, você falou que é uma plataforma, essa plataforma ela precisa ser monitorada, passar por uma avaliação, como que funciona essa É uma parte, doutor? plataforma, ela fica em contato com uma nuvem da empresa que vende a plataforma, que é a Intuitive. Tudo o que acontece na plataforma é registrado e gravado, né, ao mesmo tempo da cirurgia. Então, todas as cirurgias são gravadas e essa nuvem controla praticamente o tempo cirúrgico, quais as pinças que foram usadas, tudo o que acontece na cirurgia, a plataforma grava isso. Então, você tem muitas informações sobre cada cirurgia que você faz. E isso pode ser visto até dentro de um aplicativo. Cada cirurgião tem um aplicativo que você tem todas as informações das cirurgias que você fez. Tempo cirúrgico, se teve complicação, quais materiais você usou, né? Mas são materiais ainda que são importados, então ainda são materiais de alto custo. Você como cirurgião, qual é a tua avaliação, agora a sua opinião aí? Porque, claro, existe um treinamento, obviamente, você já falou, mas ela exige mais, no sentido assim, ela é uma técnica mais extenuante, mais estressante, como que você vê em comparação às outras? Isso é interessante porque a mesma cirurgia, quando nós fazemos por via laparoscópica ou cirurgia aberta e fazemos com ela por via robótica, pensando agora nas vantagens para a equipe cirúrgica, né? O cirurgião na cirurgia robótica, ele opera sentado, do jeito que eu estou aqui. Sentado. Eu fico na plataforma, operando, enxergando tudo que está acontecendo lá dentro e controlando todos os movimentos. Então, é muito fácil entender que você faz uma cirurgia onde você fica 5 horas, 6 horas em pé e uma outra cirurgia que você fica 4 horas, 5 horas sentado, o teu estresse físico e mental do cirurgião é muito menor. É muito menor. Então, isso, além do benefício para o paciente, tem o benefício próprio nosso, né? Então, a gente... É bem diferente, assim, do jeito que você termina uma cirurgia, são cirurgias grandes, principalmente a parte oncológica, a gente tem muitas cirurgias extensas, de horas, né? E isso faz bastante diferença também. Em termos de órgãos, doutor, já que você falou que o aparelho digestivo, ele engloba, ele resume, e aí estão inseridos nesses termos vários órgãos, né? No teu dia a dia, o que você mais opera? Pensando em incidência, né? Falando em incidência de câncer, hoje o que a gente tem de mais comum dentro do aparelho digestivo são tumores de intestino grosso, cólon e reto. Isso é o mais comum, tanto em homem quanto em mulher, né? Depois câncer de estômago, câncer de pâncreas, fígado, né? Mas a rotina grande, mais de 90% das cirurgias são cirurgias da parte de cólon e reto e cirurgias de câncer de estômago, tá? Uma particularidade muito importante, assim, que eu acho interessante a gente comentar aqui, tumores de reto, por exemplo, que é a parte final ali do intestino grosso, quase chegando no ânus, né? O que a cirurgia robótica tem mostrado para a gente em relação a uma vantagem muito importante é que a gente, com a precisão da dissecção, da manipulação
da região, a gente consegue fazer cirurgias onde a gente pode evitar que o paciente fique, por exemplo, com colostomia. Ah, o aparelhinho, a bolsinha A ali. bolsa que Vai as descansar. fezes fica para fora, fica exteriorizada. Cirurgias que se nós fôssemos fazer de uma outra técnica, cirurgia aberta ou cirurgia por vídeo, muito provavelmente a chance de colostomia seria muito grande. E a robótica tem dado para a gente a possibilidade de fazer a mesma cirurgia e diminuindo muito a chance do paciente ficar com colostomia, por exemplo. Isso é muito importante. Claro. A gente ouve com muita frequência, né, doutor, as pessoas falarem. Tem pessoas que têm dificuldade de expressar, de verbalizar o termo câncer. Sim. Como se aquilo fosse atrair a doença. Sim. É óbvio que a doença realmente ela impacta, né, até pelas consequências, mas eu acho que assim, uma coisa que eu gosto muito de falar aqui no programa, né, são as possibilidades que existem, Perfeito. inclusive no que se refere ao tratamento do câncer. Sim. Diga-se passagem, quanta evolução, inclusive isso que você está falando, né, doutor? Então, assim, pode parecer paradoxal, mas falar para as pessoas se animar. Sim. Mas é mais ou menos isso, né? Quem está passando, foi acometido por um câncer, e entender as possibilidades que existem, é animador, né, doutor? Com certeza. Hoje em dia, a gente tem muitas possibilidades de tratamento e muitas chances de cura, se a gente comparar, por exemplo, há 10, 15, 20 anos atrás, né? E curas com menos sequelas, isso é importante também. Menos né? sequelas. Menos sequelas. Onde a cirurgia robótica, por exemplo, entra nisso também. Mas uma coisa que parece paradoxal, assim, nesse nosso assunto, que a gente está falando de cirurgia robótica, Claro. né? Que são tecnologias mais avançadas, são tratamentos que não são baratos, têm alto custo. Mas o importante do tratamento oncológico, o sucesso não está ligado a custos muito altos. Por exemplo, cirurgia robótica. O sucesso está ligado em coisas mais simples, que é o diagnóstico precoce das doenças. Então, fazer uma colonoscopia numa idade adequada, fazer um exame de próstata, um exame de mama na mulher, né, fazer endoscopia, exames de rotina, dependendo da idade da pessoa e de alguns sintomas que às vezes as pessoas negligenciam muito, uma dor, sangramento, né, qualquer que seja, procurar assistência. E às vezes uma colonoscopia que custa, sei lá, muito pouco, comparado a uma cirurgia robótica, por exemplo, Custo-benefício. pode evitar a vida ou a morte, né? Então, isso é que é importante a gente até comentar aqui, que vale a pena prestar atenção em si mesmo, né? Claro. O nosso corpo fala com a gente. É difícil a gente ouvir ele, mas ele fala. Mas ele fala. Ele fala. Por meio das manifestações, né, doutor? Exato. Dores, sangramento, inflamações. Aliás, doutor, isso que você falou tem sido um mote das campanhas aí das instituições de saúde, a prevenção. Isso mesmo. Isso né? mesmo. O segredo é a prevenção, o diagnóstico precoce. É isso que vai diminuir o risco de morbidade, de mortalidade, relacionado aos cânceres em geral, todos eles. Verdade. Né? Claro, você é um cirurgião oncológico. Obviamente, quem vai te procurar no nível que precisa da tua intervenção, você vai atuar, evidentemente. A doença já passou daquela fase da prevenção onde ela nem era câncer que poderia ser resolvido. É verdade. Então, pessoal, é isso. Para vocês que estão em casa, parece repetitivo e é mesmo, né? A todo momento a gente fala, nossos comunicadores, os médicos, a prevenção com base em alguns pilares, né? Alimentação saudável, exercício físico, controle emocional e uma série de questões que realmente vão levar à prevenção, né, doutor? Perfeito. Comportamento, atitudes saudáveis, né? Comportamento. A gente tem... O câncer, ele é uma doença multifatorial, tá? Então, tem a questão genética, hereditária, mas tem a outra parte de comportamento, que é o que você falou agora, né? De uma boa alimentação, atividade física, mente sã, né? Tudo isso, sono, tudo isso faz diferença. Boas práticas, né? Faz diferença onde talvez um ambiente hostil ali que a célula tumoral encontra para se desenvolver, num corpo mais sadio, ela é eliminada. É lógico. É claro que a gente cada vez mais quer trazer aqui e em outros meios de comunicação as alternativas. Sim. Né? Na tua área, em outras partes da medicina, mostrar tecnologia, avanço
das especialidades nas diversas variáveis aí. Mas é claro, a melhor coisa seria mesmo né? se não precisasse, Não precisasse, doutor, né? exato. Então não tem como falar em prevenção se não associar as atitudes, os hábitos que você falou, Perfeito. né? É isso mesmo. Doutor, agora para você, qual que é a representatividade, qual que é o significado dessa cirurgia robótica num contexto geral, você como médico e para o paciente? Eu tenho observado bastante diferença, porque eu faço todos os tipos de cirurgia, desde a cirurgia aberta, cirurgia por vídeo. Ainda faz aberto, Ainda doutor? faz, é muito menos, mas tem as suas indicações ainda. Ainda tem Ainda indicação? tem algumas indicações. Então, a gente observa no dia a dia que a recuperação de um paciente que faz uma cirurgia pouco invasiva, como é a cirurgia robótica, a recuperação dele é muito mais rápida. Ele volta às atividades do dia a dia dele de forma mais precoce, volta a trabalhar mais rápido, volta a fazer atividade física mais rápido, tudo mais rápido, né? Falando especificamente da parte oncológica, a gente tem resultados oncológicos melhores, porque a gente consegue operar melhor o tumor, tirar com uma margem mais adequada, fazer procedimentos oncológicos mais precisos. Então, até isso melhorou. A gente vê a diferença. Uhum. Essa palavra que você usou, margem, como que funciona na prática? A gente ouve muito, recentemente eu entrevistei um oncologista, tirar com uma margem. O que significa isso, É uma doutor? margem de tecido livre em volta do tumor. Por exemplo, um tumor de intestino, né? Ele tem lá, vamos dar um exemplo aqui, 5 centímetros. A gente tira um pedaço do intestino onde a margem tem que ser livre, ou seja, o que está em volta do tumor não pode ter doença. Então, uma parte do intestino antes e uma parte do intestino depois não tem doença. É uma margem de segurança. Cada órgão tem a sua margem definida. Isso por estudos, né, trabalhos, estudaram. Então, no intestino a gente precisa de uma margem de tantos centímetros. No estômago a gente precisa de uma margem de tantos centímetros. O esôfago, uma margem de tantos centímetros. Quase sempre é possível fazer. Algumas vezes não é. Isso depende muito do paciente, da doença, do tumor, do estágio da doença e da técnica que vai ser realizada, ou cirurgia por vídeo ou robótica. E nisso a robótica também facilita, porque a gente consegue avaliar isso melhor. Pela precisão que oferece. Perfeito, é isso aí. Ah, tá. Uma palavra que vocês usam muito, a recidiva, a volta da doença, né, doutor? A volta da doença. Existem fatores determinados que levam a constatar que, não propriamente que vai voltar ou não, mas fatores que poderiam, digamos assim, contribuir para a volta da doença, doutor? Vários. Existem? Vários, né? O principal é o que está relacionado à própria doença. A própria doença. Algumas doenças são mais agressivas, outras menos. Algumas têm uma chance maior de voltar, mesmo você fazendo todo o tratamento adequado. Faz lá uma cirurgia perfeita do ponto de vista oncológico, faz a quimioterapia, às vezes tem tumor que tem indicação de fazer radioterapia, você faz radioterapia, você fez tudo certinho, sumiu a doença e mesmo assim ainda tem um risco de recidiva. Tanto é que a gente acompanha os pacientes por muito tempo. Tem pacientes que eu acompanho faz 5, 6, 7 anos. Tem 10 anos, tem paciente que vai lá no consultório, que já tratou e está fazendo exame. É claro que vai passando o tempo, a chance disso acontecer vai diminuindo. Sim, claro. Né? Mas tem um fator principal, que é o da própria doença, e tem um fator outro que é muito importante, que é o fator tratamento. O tratamento ele deve ser feito por um especialista naquilo. Eu vejo muito paciente no consultório que não é tratado de forma adequada e a doença volta porque não foi tratado de forma adequada. Não fez a cirurgia como tinha que ser feita, não foi acompanhado como tinha que ser acompanhado. E isso, infelizmente, acontece, né? Então, é interessante que esse tipo de doença seja tratada por quem conhece a doença. Especialista, lógico. Por quem está acostumado a tratar a doença. Né? Então, tem o fator da doença e tem o fator do tratamento. Para mim, são os mais importantes que impactam na chance da recidiva. Não sei se te perguntei, mas se perguntei, não tem problema repetir. Coisas boas, né?
órgão que você mais percebe a incidência do câncer, doutor? Do órgão da aparelho digestivo, obviamente, né? Claro. Cólon e reto. É colo e reto mesmo. É o mais E comum. isso está ligado a fatores específicos? Hábitos, alguma coisa Fatores genéticos genéticos? são importantes. Hábitos de vida, consumo de bebida alcoólica, alimentos defumados, embutidos, álcool, tabaco, falta de atividade física, obesidade, diabetes, né? Tudo que faz o teu intestino funcionar mal aumenta o risco de ter alterações celulares ali que podem eventualmente desenvolver uma neoplasia. Uhum. Voltando especificamente a falar da robótica. Uhum. Então, é possível dizer, doutor, que a cirurgia robótica, ela proporciona um resultado melhor em comparação às outras Sem dúvida, técnicas? sem dúvida. Para a grande maioria Pra grande dos maioria. tumores de aparelho digestivo, região abdominal e pélvico, para a grande maioria. Tem algumas situações onde o resultado oncológico não faz diferença se você faz por via laparoscópica ou por via robótica, né? O resultado oncológico em si. Claro, você vai ter a diferença das vantagens que a cirurgia robótica tem sobre a recuperação no pós-operatório, mas do ponto de vista oncológico é a mesma coisa, você vai chegar no mesmo resultado oncológico, né? Mas para alguns tipos de tumores mais específicos, por exemplo, câncer de reto, ou câncer de cólon, câncer de estômago e pâncreas, a cirurgia robótica tem mostrado resultados oncológicos melhores. Além das vantagens, claro, de benefício para o paciente no sentido da rápida recuperação. Duas questões que eu queria que você comentasse. A primeira é que durante um tempo o câncer, via de regra, era associado à morte. Segundo, câncer não tem cura. Como que você analisa essas duas questões? Qual que é a sua opinião, as suas experiências? O que você diz com relação a isso aí? Eu tenho 15 anos de cirurgião oncológico, né? Então, nesse tempo, eu vi muita coisa, tratei muitos pacientes e a gente vê histórias ruins, histórias tristes, mas a grande maioria é história boa. História de sucesso e resultado bom no tratamento, né? Voltando àquela questão do diagnóstico precoce, então eu insisto, né, pacientes que faça exame, faça isso, faça aquilo, porque esse é o pilar do sucesso. Você descobrir um tumor no teu intestino de 2 centímetros é diferente de você descobrir um tumor no teu intestino de 8 centímetros. O estágio da doença, aqui, numa doença maior, a chance de você morrer é muito maior. Mesmo você tratando, né? Então, assim, genericamente, mais da metade dos pacientes com câncer, a gente consegue curar, né? Se pensar em todos os tipos de câncer. Mais da metade. Mais da metade, a gente consegue curar. Número significativo. A outra metade, ou eles morrem da doença, da evolução do câncer, ou do tratamento. Porque o tratamento, ele também não é fácil. Então, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, elas têm complicações, né? Mas quanto mais precoce a gente conseguir fazer o diagnóstico em todos os tipos de câncer, a gente vai ter um endpoint final ali mais de sucesso maior na cura, né? É claro que existem alguns tipos de câncer que são muito difíceis de tratar, né? Particularmente que está relacionado à minha área específica de atuação, o câncer de pâncreas. E esse é um dos mais difíceis. Violento, né, doutor? É um dos mais difíceis de tratamento, porque o diagnóstico precoce é muito difícil. É muito difícil porque... silenciosa a doença? É silenciosa, depende muito do que local do pâncreas está cometido para ele te dar algum sintoma no início, né? E o tratamento também é muito mórbido, são cirurgias extensas, cirurgias de risco, quimioterapia é muito pesada, então especificamente esses tipos de pacientes são bem difíceis o tratamento, mas Sim. muitos são curados também. Sim. Você falou que acompanha pacientes aí há 10 anos por aí, né? Uhum. Quais são os critérios, os caminhos para você poder chegar e falar, esse paciente está curado? É possível isso de uma forma precisa? É possível. É possível? É possível. Né? Isso varia também do tipo de câncer que ele teve, né? Tem cânceres mais agressivos que a gente até cura o paciente, mas você precisa falar para ele, ó, você precisa vir aqui todo ano, né? Quando você
não tem mais doença, quando o paciente não tem mais doença evidente, assim, que aparece nos exames, não tem mais nada, fez todo o tratamento, ele está curado, né? Dependendo, você entendendo cada tipo de câncer, como que ele funciona, você pode dizer para o paciente que ele tem, por exemplo, uma chance de, nos próximos 5 anos, tem uma chance de 5% de recidiva, por exemplo. Ou 10, ou 15, dependendo do tipo de tumor. Mas ele está curado. Por isso que você tem que acompanhar por muito tempo. Acompanhar, né? Mas isso é muito positivo, Com né? certeza. Poder falar. Chega um momento que determinados problemas Sim. podem ser considerados curados pacientes, né? Isso é muito bom. Doutor, agora uma questão pessoal, ligada à tua... Porque assim, dentro da medicina, quantas especialidades que existem, né? Eu conheço pelo menos 30. Não sei se tem mais. Deve mas, enfim, ter mais. Tem mais, né? Acho que sim. Uns 30 você poderia nominar aqui. Uhum. O que te levou, tendo em vista tantas possibilidades que existe, uma área que eu particularmente penso que é muito delicada, complexa, melindrosa, aí você lida com doença, já é algo complexo. Imagine, né, esses conceitos ainda distorcidos, né? O que te levou? Quais foram os motivos que te levaram a escolher essa área? Eu acredito, assim, porque foi uma coisa muito natural, mas é claro, eu acho que foi Deus que me levou para esse caminho. Quando eu percebi, eu já estava nesse meio dessa especialidade. Então, desde a faculdade, do início da minha faculdade, eu comecei a fazer estágio dentro de um hospital oncológico. Já desde desde o segundo ano de Então já de tinha medicina. uma veia, uma inclinação para... Eu comecei porque todos lá faziam, eu falei, vou fazer também, né? Tinha prova para admissão, tudo, eu vou fazer também. Aí ficou quase toda a faculdade inteira fazendo estágio dentro desse hospital oncológico. Então aquilo começou a ficar uma coisa natural para mim, né? Não é frieza, né, e falta de sentimento. Sim, não, perfeito. Você vai achando natural e vai aprendendo, Claro. de certa forma, a dar uma notícia ruim, a dar uma notícia boa também, né? Você vai aprendendo aquilo, né? Aí, quando eu vi, eu já estava inserido nesse contexto da oncologia. Então foi uma coisa muito natural. Quando aconteceu, né? Quando eu terminei a faculdade, eu já sabia, é isso, vai ser isso. Isso que você falou, com certeza, não é frieza de maneira alguma. Você vê uma situação complexa, grave, você vai se sensibilizar e solidarizar com a pessoa. Porém, você tem que ter serenidade para poder ajudar a resolver ou minimizar as consequências. Já pensou? Se você entra no declínio emocional do paciente, como que fica? Você não atua. E você tem que, eu brinco assim, você tem que atuar em várias frentes. Você atua com o paciente, você sabe o que você tem que fazer com o paciente. Você já sabe, você está acostumado, você faz todo dia. Mas você tem que também lidar com a rede de apoio do paciente, que é a família. Rede de apoio. Né? E às vezes, esta é a parte mais difícil. O que precisa fazer com o paciente, a gente já sabe. É essa cirurgia, eu faço isso todo dia, eu já sei o que tem que fazer. Só que tem um contexto por trás daquilo, né? Que às vezes interfere no tratamento de forma positiva, às vezes de forma negativa. Então, a coisa é complexa. É complexa. Doutor, tem muitas questões para perguntar, e eu já fico pensando no tempo. Passa tão rapidinho, já foram 35 minutos. Mas enfim, vamos lá. Eu queria que depois você falou da pinça, eu queria que você trouxe aí para ficar mais didático, né? Para as pessoas entenderem, vamos né? Mostrar. Né? Porque você utiliza, na hora que você vai manusear, né, a cirurgia robótica, você utiliza esse equipamento, né? Esse é o material que a gente utiliza na cirurgia robótica, uma das pinças, né? Normalmente a gente usa 3 ou 4 pinças dessa em cada cirurgia, tá? Então, cada pinça dessa, ela tem uma forma de trabalhar. Ela tem uma função dentro da cirurgia, né? Esta pinça aqui é uma tesoura, né? O que é interessante, que é o que diferencia, um dos pontos diferenciais de uma cirurgia robótica, comparando ela com uma cirurgia por vídeo comum, é o movimento que esse braço tem aqui, ó. Eu não sei se é possível enxergar. Sim, sim. Mas ele mexe em todos os sentidos. Ele mexe... Tem um movimento parecido no braço. É um movimento mesmo, né? Que imita o movimento da mão humana. Olha só. Tá? E isso faz muita diferença.
principalmente em regiões onde a cavidade onde está inserido o órgão que a gente vai mexer são cavidades pequenas, por exemplo, região pélvica. Por isso que é importante a cirurgia robótica, que tem muita vantagem em tumor de reto, por exemplo, que está lá no fundinho, lá escondido, né? E esse movimento facilita demais, né? Parece coisa simples, né? Mas por que só o fato da pinça movimentar diferente faz diferença? Faz porque a gente consegue dissecar o órgão de uma forma mais precisa e mais anatômica, digamos assim, né? Causando menos trauma cirúrgico no órgão, né? Doutor, a questão da metástase, quando espalha pelo corpo, né? A impressão, pelo menos do ponto de vista leigo, é que parece que quando se fala de metástase, parece que a associação quase que automática é com morte, que algo insolúvel. Como que você... Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. É muito variável. Depende do tipo de tumor, tipo de metástase, quantidade de metástase. Mas é claro que a evolução para uma doença em fase de metástase, ela é uma situação onde avançou. A morbidade, a mortalidade naquele contexto de doença, ela vai ser maior, né? Mas ainda é uma fase, dependendo da situação, que é possível fazer cirurgia, inclusive cirurgia robótica para metástases, quimioterapia. Ainda é uma fase que, dependendo do tipo de doença, é possível, inclusive, curar. Ah, é? Né? Inclusive, curar mesmo você tratando metástases. Olha só. Né? É claro que a porcentagem de sobrevida, ela diminui pela evolução da doença. Né? Mas não é sentença de morte. Não é sentença de morte. Por isso que precisa do tratamento com alguém que conheça daquilo que está acontecendo, né? Da história natural daquela doença. Né? Claro, com certeza. Doutor, estamos caminhando já para o fim. Eu queria te deixar à vontade se você quiser pontuar alguma coisa, tá? E eu sempre gosto de pedir para os meus parceiros aqui deixar uma mensagem para as pessoas que eventualmente estão em casa passando por um problema de câncer, doença maligna. Então, você fica à vontade, mas não deixe de falar, principalmente essa questão, que é muito importante, né, doutor? Eu sempre falo aqui, não é para transmitir fantasia, nem enganar as pessoas, mas é transmitir, sim, uma mensagem positiva, sobretudo do ponto de vista da medicina, do que vocês podem oferecer. Perfeito. Assim, como a gente já comentou aqui, mas eu acho que vale a pena a gente deixar esse lembrete e essa mensagem: o câncer não é uma sentença de morte, né? É claro que existem situações diferentes, né, de doença, mas quase sempre a gente pode trazer um benefício para o paciente, que não seja de cura, mas que seja de controle de doença, controle de sintomas, melhora de qualidade de vida. Então, a gente tem uma gama de tratamentos dentro para as doenças oncológicas em geral. E outra coisa importante é fazer exames, né? Às vezes a gente tem preguiça de marcar uma consulta, fazer um exame, marcar, dar trabalho, mas acho que esse é o ponto principal. Esse é o ponto principal, porque quando você trata alguma coisa lá no comecinho, ela pode evitar que você tenha que fazer muitas outras coisas, inclusive pode ser a diferença entre a vida e a morte lá na frente, né? Uma colonoscopia que tirou um pólipo, uma mamografia que viu lá uma alteração que ainda não é câncer, mas que pode ser câncer, um exame com o urologista, né, para ver a questão da próstata. Então, essa é a mensagem principal. Os exames básicos de rastreio não são exames caros, de alto custo, são exames baratos, na grande maioria deles, né? Então, acho que vale a pena fazer exame, porque é aí que você vai, às vezes, definir o teu futuro ali em relação a ter doenças mais graves ou não. Tá certo. Doutor, foi muito bom conversar com você. Prazer, muito bom mesmo. Não tenho dúvida que todos nós, inclusive nossos amigos que estão em casa, se beneficiaram muito, tá? E já fica o convite. Gostaria muito de tê-lo aqui com mais frequência. Claro. Ajudar a gente aqui, porque eu sempre falo, a gente faz a interlocução, a intermediação, mas tem que ter vocês, né? A parceria, essa junção que chega no resultado final. Perfeito. Obrigado, Alderi, pela oportunidade. Com certeza vamos participar mais para frente. Tá certo. Turma, boa noite e até a próxima. Boa noite. Até.
Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na próxima quarta. Não deixem de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até quarta.